Fala aí galera, beleza? Vou trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez eu vou estar trazendo um vídeo de básico de C Sharp, ok? Vou estar ensinando um básico de linguagem de programação C Sharp, que eu já tinha feito vídeos assim de básico de C Sharp, só que eu acho que eu expliquei mal e não expliquei para iniciantes, ok? Eu vou estar explicando dessa maneira aqui do C Sharp e a gente vai estar utilizando o Visual Studio para compilar ele, ok? C Sharp, para quem não sabe, C Sharp é uma linguagem de programação baseada em C, que é utilizada na Unity, no Visual Studio para criar programas, para PC e etc, ok? Então vamos lá, para começar baixando a nossa IDE, que é a Visual Studio que a gente vai estar utilizando, que é o nosso compilador de C Sharp. Você vai vir aqui nesse site que eu vou estar deixando na descrição, clicar aqui ó, IDE do Visual Studio. Vai vir aqui e vai clicar no Common, ok? Depois de você clicar no Common, você vai baixar um instalador do Visual Studio. Você abrir o instalador, ele vai estar aparecendo essas opções aqui. Você só selecione essa opção aqui de desenvolvimento para desktop com .NET, que é o que a gente vai estar utilizando para fazer nossos programas e o básico C Sharp para a gente estar aprendendo, ok? Depois você abre o seu Visual Studio para a gente estar começando aí com o nosso programinha básico. Depois de você abrir ele aqui, você vai clicar em arquivo, novo, projeto, e a gente vai estar criando um projeto de console. Ou seja, a gente vai criar o nosso primeiro programa, o nosso primeiro programa vai ser um console, ok? Você vai vir aqui em aplicativo do console, no .NET Framework, ok? Você vai selecionar ele, depois de selecionar, você vai poder colocar um nome aqui que você quiser. Eu vou colocar de básico de C Sharp, ok? Depois você só dá um ok que ele vai criar aqui o projeto para você. Então galera, esse daqui é a estrutura padrão de um programa de console na Unity, ok? Ele tem o namespace, que é o local de trabalho, o nome do espaço, né? Que é básico de C Sharp, que é o nome do nosso projeto. Ele tem a classe do programa, que é essa classe onde que vai estar ocorrendo o programa. Tudo que tiver entre essas chaves é onde que vai estar ocorrendo o programa. E aqui tem o void main. O void main é o void principal, ok? Vou dar uma explicadinha aqui por cima do que é isso. Void quer dizer que ele é um método que não vai retornar nada. E main é por causa que ele é o principal. Ou seja, tudo que tiver entre essas chaves aqui, todos os comandos que você colocar nessas chaves, quando você dá play no seu programa, ele vai estar executando. Antes de começar, eu vou estar dando uma explicadinha aí por cima de todas as variáveis que existem aqui no C Sharp. Não todas, né, mas as básicas que a gente vai estar utilizando. Mas antes disso, eu vou explicar o que é uma variável. Variável é um local que você armazena no seu computador, é um local que o programa ele cria no seu computador, onde que você pode colocar qualquer coisa lá dentro. Por exemplo, vamos utilizar um exemplo que eu gosto de usar, que é... Isso daqui é um baú. Bem mal feito, eu sei, mas desculpa aí. Esse daqui é um baú. Nesse baú, você pode guardar qualquer coisa lá dentro, desde que ele seja do tipo que o baú aceita. Ou seja, se o baú for de texto, você consegue guardar um texto aqui dentro. Pode guardar um texto, modificar ele, ou ver qual texto é esse, ou se você quiser apagar ele também. Agora, se ele for de número, que é o int, ele não vai aceitar um texto, ele só vai aceitar número. Então você pode guardar o que você quiser nesse baú, que seja do tipo do baú, é claro. Só que, para você saber em qual baú você tem que consultar as coisas, você coloca um nome no baú. Aqui é o nome da variável. O nome da variável você utiliza para você criar relação entre o seu programa e esse baú que você está armazenando os dados, ok? Então vamos dizer que eu guardei um número aqui dentro desse baú. Eu não sei que número é, mas eu quero saber qual ele é. Então você utiliza o nome do baú. Você pode colocar um nome que você quiser. Eu vou colocar o nome desse baú de B. Ou seja, na programação, quando você quiser fazer referência a esse baú, para pegar o que tem dentro desse baú, eu vou colocar o B, que daí vai chamar esse baú, ok? Nesse B eu posso colocar igual, que vai falar que esse B vai ser igual a alguma coisa. Ou eu posso colocar também que esse B mais igual. Mais igual quer dizer que ele vai adicionar no baú. Que ele vai adicionar no baú sem remover o que já tem dentro. Esse B igual, ele vai substituir o que tem no baú. Ele vai tirar o que tem dentro e vai colocar o que você colocar aqui na frente, ok? E se eu quiser retirar alguma coisa, eu coloco B menos igual, que daí ele vai retirar dependendo do que tem dentro do baú, ok? Lembrando que esse B menos igual, ele só funciona para os números.
para contas usando operadores, você utiliza só o menos igual só para os números. Agora, o B igual e o B mais igual você pode utilizar para textos, para números e para chars, ok? Depois eu vou estar explicando aqui como funciona cada um deles. O primeiro tipo de variável que tem é o int. Int é número inteiro. Números inteiros são 1, 0, 0, menos 3, 4, números que não tem vírgula, vamos dizer assim. Ou seja, esses números aqui são inteiros. O próximo tipo de variável que tem é o float. O float são números reais. Números reais são 0, 1, menos 3, 5,3, 0,2, entre outros. A diferença entre float e int é que float você pode colocar números quebrados, ou seja, números com ponto, ou números divisíveis, tipo 1 por 9. Esses números você pode estar colocando no float. O próximo tipo que tem é o string. String é texto. No texto você pode colocar números, acentos, símbolos, letras, você coloca o que você quiser no texto. Desde que, quando você for criar esse texto, você tem que colocar aspas. Ok? Tudo que você for colocar dentro da variável texto, você tem que colocar aspas para declarar que é um texto. Ok? Então você pode colocar letras, números, acentos, símbolos, o que você quiser aqui dentro, que ele vai estar guardando. Por que eu não utilizo string para colocar números que vai ter operações mais tarde? O string ele não é utilizado para você fazer operações. Ou seja, se eu quiser pegar uma variável int e somar com 2, você pode. Vamos dizer que essa variável int seja 4. E eu quiser somar com 2, a variável vai ser 6. A variável vai virar 6. Só que no string você não pode fazer isso. Se você tentar fazer isso daí no string, em vez de... o nome da variável que tem no string é 4. Se você colocar mais 2, em vez dele virar 6, ele vai virar 42. Ele vai virar um texto e ele não vai ser entendido como número. Então ele não soma e nem subtrai, nem multiplica, nem nada no string. No string é apenas texto. Se você quiser, você pode colocar até mais S, que daí ele vai colocar um S na sua variável. Ok? Próximo tipo de variável que tem é o bool, ou boolean. Você escolhe como você quer chamar ele. Boolean é sim ou não. As únicas coisas que pode ter no boolean é true ou false, que em português é verdade ou mentira, ok? Então só pode ter esses dois valores no bool. E ele vai ser utilizado mais tarde para a gente verificar nossas condições, né? Porque tem um comando de condição que, se essa condição for verdadeira, ela vai executar alguma coisa, se não, ela vai executar outra coisa. A gente vai ver mais tarde. E o último aqui que a gente utiliza de básico, que é o char. O char é letra. Ou seja, o char você pode colocar uma letra só, ou se você quiser um número só. E para você declarar que isso é um char, você tem que colocar entre aspas simples. Eu vou chamar isso daqui de aspas simples. Tem outro nome, é claro, mas eu vou chamar de aspas simples. Você pode colocar uma letra, ou um número, ou um ponto. Você escolhe o que você quer colocar, ok? Esse aqui a gente vai utilizar só para pegar uma letra só, mas por enquanto a gente não vai estar utilizando muito ele. Mas é bom vocês saberem que existe, ok? Vamos voltar lá para o nosso Visual Studio e vamos começar a nossa programação. Para a gente declarar uma variável aqui no Visual Studio, você só tem que colocar assim. Primeiro você coloca o tipo da variável. Eu vou criar uma variável string e eu vou colocar input, o nome dela, ok? Você primeiro declara o tipo da variável, depois você declara o nome da variável. Pronto, simples assim que você declara uma variável. Agora eu quero que de começo ele já tenha alguma coisa setada nela. Ou seja, eu já quero guardar alguma coisa dentro do baú. Eu já quero guardar uma coisa na variável. Você coloca aqui igual e, como é um texto, a gente tem que colocar aspas. E eu vou colocar texto simples. Ok? Que a variável input que a gente já criou, ele já vai ter um valor padrão, que é texto simples. Agora eu quero que ele fale isso. Eu quero que o nosso programa fale essa variável que a gente criou. Então, para você falar pra gente falar esse programa aqui em console, pra gente fazer o nosso programa em console falar, a gente vai ter que colocar console
console.writeLine. O que você falou? Você falou console, que é o nosso programa que a gente está criando, o nome dele é console. Escreva uma linha. WriteLine em português é escreva uma linha. Daí, como ele é um método, você tem que colocar parênteses, ok? Você coloca parênteses depois. Qual é a diferença de método e variável? Método é uma ação que você fala para o seu programa fazer. Variável é apenas, como eu posso dizer? Variável é apenas uma coisa que você altera, ok? Tipo, variável o título do seu console. É uma variável, você pode alterar ele apenas colocando igual e depois você escolhe o título dele. Agora, WriteLine, você está mandando ele escrever uma linha. Isso daí não é uma variável, então é um método. Então a gente tem que colocar o parênteses. E aqui no parênteses você pode colocar, tipo, alguma coisa aqui, tipo, o valor da variável é. Eu posso escrever alguma coisa aqui e ele vai escrever essa coisa. E aqui embaixo, porque se a gente dar play e não escrever isso daqui embaixo, o console ele vai simplesmente fechar depois que executar tudo. Ok? Então você coloca console.readKey. Ou seja, o console ele vai executar todos os comandos que a gente pediu e depois ele vai esperar você apertar qualquer botão do seu teclado, daí ele vai fechar. Ok? Então vamos clicar aqui em iniciar para compilar o nosso programa em console. Aqui, ó. Nosso programa já funcionou. Ele apareceu o texto que a gente colocou aqui, ó. Eu queria que ele falasse o valor da variável é. Ele falou isso, e daí a gente aperta qualquer outra tecla, ele fecha, ok? Tá funcionando já o nosso programa. Só que eu quero que ele fale o valor da variável é, e eu quero que ele fale a variável input. Então eu vou colocar mais input. Ou seja, ele vai falar esse texto mais o valor da variável input. Se você quiser colocar só a variável input, é só você retirar o mais e esse texto aqui, que ele vai apenas colocar o valor da variável input. Mas eu quero que ele coloque o valor da variável mais esse texto que eu escolhi. Então, se a gente clicar em iniciar, ele vai ter que falar o valor da variável é texto simples. E ele falou aqui, o valor da variável é texto simples. Aperto qualquer botão para fechar. Agora eu vou complicar mais um pouquinho. Eu vou tirar esse valor da variável. A variável vai ser agora, ela não vai ter nenhum valor agora. E eu vou deixar que o valor da variável na verdade é nada. Eu vou deixar assim, que quer dizer nada, nenhum texto. Agora eu vou falar que eu quero que ele leia o que eu escrever no console. Ou seja, input é igual a console.readLine. Ok? Que você falou que a variável input, readLine não readKey, readLine, isso. Não esquece do parênteses e muito menos do ponto e vírgula no fim de cada comando que você der, ok? Ponto e vírgula é necessário no fim de cada comando, ao não ser que esse comando ele tenha isso daqui, que são as chaves. Daí você não precisa colocar o ponto e vírgula se ele tiver chaves. Mas a gente não utilizou nenhum comando ainda com chaves, então ponto e vírgula no final de cada comando. Após você colocar o input igual a console.readKey. O que você está falando aqui? Eu quero que o input, a variável input, seja igual a o console leia a linha. Ou seja, você está falando para o console ler a linha. A linha é a primeira linha, né? Porque a gente não colocou outra coisa. Eu vou escrever alguma coisa, quando eu apertar Enter, que eu vou para a próxima linha, aquilo que eu escrevi no console, ele vai ser guardado na variável input, e depois eu quero que ele fale aqui embaixo. Eu quero que ele repita o que eu escrevi, só que com o valor da variável é no começo, ok? E é assim que funciona esse readLine. Você está falando para ele ler a linha. Então eu vou clicar aqui em iniciar. Pronto. Agora ele não vai aparecer nada. Eu posso escrever qualquer coisa. Eu vou escrever teste. Daí quando eu apertar Enter, ele vai falar o valor da variável é teste, porque ele pegou o que eu escrevi e guardou na variável, ok? Vou fechar o programa aqui. Já está funcionando esse programa simples. Agora a gente já sabe como ler uma linha e como escrever uma linha, ok? Agora vou mostrar um pouquinho dos números. Vamos brincar um pouquinho com os números aqui no Visual Studio, beleza? Eu quero fazer contas básicas. Eu vou criar uma variável int chamada número. E essa variável int vai ser 0. Ela vai valer nada. Mas aqui no final eu quero colocar 10 para ela. Eu quero... Na verdade ela vai começar valendo 5.
Daqui ela vai colocar mais 10 na variável. Depois aqui embaixo ele vai falar o número da variável, ok? Ou seja, vai começar com 5, eu vou adicionar mais 10, daí ele vai falar o número da variável. Ou seja, é para o nosso programa falar 15, o valor da variável é 15. Por que ele não fala que o valor da variável é 5 ou 10? Ele não fala que é 5 por causa que o comando de adicionar está antes do comando de falar. Se a gente colocasse embaixo do comando de falar, ele ia falar que a nossa variável é 5, porque ele adiciona 10 só depois que ele fala o valor da variável. Ou seja, que o valor da variável é 5. E por que ele não fala que é 10? Porque a gente colocou mais igual, ou seja, ele adiciona. Se você colocasse igual, quer dizer que você vai definir a variável como 10. Ou seja, ela vai parar de ser 5 e vai virar 10. Você pode fazer a mesma coisa também com menos igual. Se você quiser, tipo, tirar 3. A variável vai ser 2, como você pode ver. E assim que é brincadeira com os números. Você pode brincar com o que você quiser com os números. Agora vamos um pouquinho pro float. O float vai valer 5 mesmo. O float é número quebrado. Ou seja, se eu quiser, eu posso colocar número mais igual a 0.5f. Por que eu coloco esse f aqui no final? Esse f é para falar que esse número que eu digitei é um float. Ou seja, toda vez que você colocar um número com ponto, você tem que colocar um f no final obrigatoriamente no C#. Então aqui eu falei que o número float ele é 5. Depois eu adiciono meio nele, então toda vez que eu iniciar o programa ele tem que falar que a variável do número é 5,5. Ou seja, está funcionando. E é assim que funciona o número float. O número float você tem que adicionar quebrado, mas se for adicionar quebrado, você tem, na verdade, que colocar um F no final do número. Ok? Então é isso, essa foi a primeira aula de básico do C#. Na próxima aula eu vou estar trazendo mais alguns métodos e mais algumas coisas pra gente fazer. Além de trazer outros métodos, eu quero trazer para vocês também a condição. Ou seja, a gente vai aprender o comando de condição. Se esse valor for maior que esse, ele executa o comando. Se não, ele executa outro. Ok? Esse daqui é o básico de C#. Eu senti que vocês estavam precisando, algumas pessoas estavam precisando aqui para continuar no canal. Porque estava vendo que muitas pessoas estavam com bug básicos de C# e não sabia como resolver. Então eu já estou ensinando desde o começo, ok? Espero ter gostado, deixa o gostei, se inscreve no canal se quiser ver mais. Se você puder, seja membro do meu canal e receba algumas das vantagens que tem lá. E até isso, até a próxima semana com mais um básico de C#. Fui!